Seja muito bem-vindo ao 17º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto aqui visa trazer vários conteúdos aqui na área de gestão de frotas, estratégias de dicas essenciais para enxugar os custos da operação, novidades do setor e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Marley, eu sou coordenador de marketing aqui da iFleet e estamos aqui para mais um episódio com duas convidadas muito especiais, né? Aqui a gente trouxe duas pré-vendedoras que estão aí no dia a dia conversando aí com diversos gestores de frotas no Brasil afora, né? Acho que até milhares de gestores de frotas já devem ter aí entrado em contato. E aí eu queria apresentar primeiro a Ana Carolina, né? A gente chama ela aqui de Carol, então vou estar chamando ela de Carol. Se apresente, Carol. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Carol, como o Marley falou, sou pré-vendedora aqui na iFleet. E hoje a gente vai trazer aqui algumas necessidades que os leads trazem pra gente quando chegam nessa parte de pré-vendas, né? E a gente lida com isso todos os dias. Show de bola, Carol. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria também apresentar aqui a Maria, né? Ela já é recorrente aqui, né? Para quem acompanha o podcast do Gestor de Frotas aqui na iFleet, já sabe, já acompanhou esse episódio aí, o episódio que foi logo no início, né? Então pode dar uma olhada no nosso canal. Então se apresenta um pouquinho, Maria, de novo aí para a galera que está acompanhando a gente. Olá, galera. Meu nome é Maria Gabriela, sou pré-vendedora da iFleet também. Já estou há mais de um ano conversando com gestores de frota de todo o Brasil e entendendo um pouquinho mais da realidade desse pessoal. E estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa realidade na prática. Muito obrigado, Maria. Então, antes da gente entrar no tema, né, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para você se inscrever, deixar seu curtir, seu comentário, ativar o sininho e também para você que quer estar sempre atenado aí na área de gestão de frotas, a gente tem um grupo do WhatsApp, o link está na descrição, basta você acessar o link e clicar no link, né? Que você vai entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente faz vários compartilhamentos aí de notícias do setor também, conteúdos nossos, né, de primeira mão, a gente vai logo mandando para você ficar sempre atenado aí no que está acontecendo no ecossistema, certo? Já entrando agora no tema, a gente vai falar hoje sobre os 5 maiores problemas enfrentados pelos gestores de frota, certo? E aí, para a gente introduzir aqui, eu queria primeiro fazer um resumo, né, do quais são os maiores problemas que a gente tem de gestão de frotas e depois a gente vai entrando em um por um. E aí eu queria perguntar aí para você, para Carol, para Maria, quais são as maiores dificuldades relatadas pelos gestores de frotas, né? Vocês que estão aí o dia todo aí, né, contatando diversos gestores de frotas, quais são os maiores problemas que vocês identificam, né, que o pessoal chega até vocês para falar e pedir uma solução? Eu acho que muitos trazem essa questão de custos, né? De não saber de onde está vindo um custo tão alto da sua frota naquele momento, dos veículos, por que o combustível está sendo tão alto, como lidar com isso. Tem muita questão de identificação também do local, né? De conseguir rastrear os veículos, saber como está sendo a condução do motorista, saber algum problema que está acontecendo e como ele pode resolver isso, né? Porque geralmente se ele não sabe de onde está vindo esse problema, se foi um problema de condução do motorista, quem foi o motorista que estava dirigindo naquele momento, é difícil de resolver. Então, acho que seria isso mesmo, a questão do custo e a questão de identificar determinados acidentes, determinados modos de condução dos motoristas e a rota também. Perfeito. E você, Maria, o que é que você tem aí de visão dos maiores problemas dos gestores de frotas hoje? Geralmente, a gente pega também uma galera falando sobre manutenção preventiva, porque geralmente eles controlam isso com planilha, não tem nenhuma forma de lembrete, não tem como periodizar isso de uma forma mais efetiva. Então, às vezes, você tem um caminhão muito pesado que uma manutenção num freio é muito importante. E aí, se você deixa isso passar, pode acontecer muito acidente, muito problema com a carga, com o motorista, com outras pessoas que não tem nada a ver. E esse também já é um problema que é bem recorrente pra gente. A junção dessa gestão por planilha com essa questão de controlar a manutenção preventiva, corretiva também, um certo ponto, e também a parte de gestão de abastecimento.
Perfeito. E geralmente quando os leads vêm, né, já com esse problema de planilha, muitos têm esse problema de não conseguir lidar com as informações, principalmente se a frota é maior. Então, muitas vezes eles falam que eu não consigo, eu não tenho tempo, assim, de ver tudo que está acontecendo com a frota, eu não consigo lidar com tantas informações, com tantos dados, então acaba que perde muito tempo com isso e não lida com o mais importante, né? Que é muitas vezes tomar as decisões, saber como resolver os problemas da frota, e aí perde tempo com planilha. Então esse é um problema que muitos trazem também, a perda de tempo lidando com planilha e com informação. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode até tentar resumir esses vários pontos que vocês trouxeram em 2 grandes pilares, né? Que é a redução de custos e a outra, a otimização operacional, né? Isso. Então, assim, eu sei que a gente falou bastante informação aqui, mas a gente vai entrar aqui em cada ponto desse e descrever um pouco mais, foi uma parte mais introdutória. E aí o primeiro ponto que a gente quer trazer é justamente, acho que é algo que vocês, gestores de frotas aí, que estão acompanhando a gente, reclamam bastante e tem isso bastante como dor e cobrança também, né, de outros setores para com o gestor, o setor de gestão de frotas, que é a gestão de acidentes, danos ao veículo e multas. O que é que vocês hoje podem trazer de exemplo aí pra gente? Vamos falar um pouco mais aí sobre esses 3 pilares aí de segurança. Então, eu acho que o maior problema seria não saber o porquê, né? Às vezes acontecem muitos acidentes com os veículos de determinada frota, de determinada empresa, e o gestor que é responsável, ele não sabe por que aqueles acidentes estão acontecendo. Então, será que foi um modo de condução do motorista que causou isso, né? Algo que os motoristas costumam fazer, que pode estar sendo prejudicial para a frota, para os veículos, enfim, colocando a vida em risco também. Será que é uma questão de manutenção? Será que os veículos estavam com algum problema e o fato de ele não ter feito alguma manutenção preventiva ou não ter tido um controle de forma eficiente fez com que isso causasse um acidente, ou até a questão de multas também que você citou, né? Ou a condução do motorista pode ter levado a isso. Então, acho que seria não saber de onde está vindo, qual foi a causa de todos esses problemas causados. Não conseguir também, muitas vezes, identificar quem foi o motorista responsável por ter causado dano em algum veículo. Então, acho que essa falta de conhecimento de onde pode ter sido a causa mesmo é um problema que eles enfrentam bastante. Com relação à manutenção, geralmente o pessoal estabelece ou um período de tempo ou uma quilometragem específica para estar fazendo uma manutenção preventiva nesses veículos. Só que se o cara não tem um rastreamento, uma telemetria que consiga estar pegando os KM rodados, até o orímetro no caso de máquinas, ele não tem como estar controlando isso efetivamente. Então ele tem que ir lá manualmente no carro todos os dias, olhar quantos KM estão rodados, e ir registrando isso em planilha, em papel, e claramente o cara não vai conseguir fazer esse controle de forma efetiva. Então o maior problema relacionado a manutenções geralmente são as manutenções preventivas e a ausência dessas manutenções que causam acidentes. Podem estar trazendo tanto danos físicos como também danos a pessoas, né? Correndo risco de vida para várias pessoas, principalmente para os próximos motoristas. Perfeito. Desses 3... Pode falar, Carol. Desculpa. Enfim, tem vários leads que chegam relatando que eles nem fazem esse controle de manutenções preventivas, inclusive. Fazem só as corretivas, né? Que é anotar qual foi a última vez que fez e deixar registrado até para ter a questão do custo, né? Mas anotar quando vai ser necessário fazer a próxima e tudo mais. Tem muitos que não fazem isso e já chegam sem saber como é que eles podem fazer isso, né? Gabriela citou, por exemplo, que tem a questão de ver por quilômetro rodado e tudo mais. Então, tem leads que nem sabem como fazer essa aplicação das manutenções preventivas. Então, eles terem esse conhecimento de que tem que fazer isso e colocar em prática é bastante importante. Perfeito. Eu gostei muito do que vocês trouxeram aqui, né? A primeira fala de Carol, ela foi muito voltada à parte de telemetria, modo de condução, né? Entendimento do modo de condução do motorista. E Gabriela já trouxe, né? Maria Gabriela a gente chama aqui. Então, pode ser que eu chame ela de Maria, depois Gabriela. Ela trouxe sobre a parte de manutenção, né, justamente preventiva, que toca diretamente nesses 3 pontos que a gente trouxe aqui, né, a parte de dificuldades a parte de gestão de acidentes, né, então a gente tem que ver o que foi que aconteceu naquele acidente. Então a gente, com um sistema de telemetria que vai justamente acompanhar o modo de condução do motorista que Carol trouxe aqui, a gente vai entender o que é que houve,
qual foi o evento de telemetria que foi sinalizado naquele momento, né? Foi uma aceleração brusca, foi uma frenagem brusca, foi realmente a culpa foi do condutor de fato. Então até isso, a gente ter esse entendimento, né, justamente o que você falou, Carol, de a gente saber identificar qual foi o problema e a gente acompanhar em tempo real, né, ter dados suficientes para a gente identificar o que ocasionou o evento é bem importante, né? Então realmente vocês trouxeram pontos aí bem interessantes. Entrando já no segundo problema, né? A gente tem aqui custos elevados de combustível, manutenção e pneus. O que é que vocês têm a falar sobre aí? O que é que o pessoal mais traz aí de gestores de frotas e sinalizam em relação a isso, né? Com relação ao custo de abastecimento, é algo muito até intrigante para alguns gestores de frota, porque nem sempre ele consegue controlar qual foi a rota percorrida por esse motorista e nem quanto tempo ele ficou parado nos locais geralmente de carga e descarga. Como a gente atende bastante distribuidora, é algo muito comum do motorista chegar para fazer entrega ou recolhimento de algum produto, de uma carga, e ficar muito tempo esperando. Motor ligado, né? Isso. E aí, um problema que geralmente os gestores não conseguem identificar é que o motor ligado, o cara tá consumindo o mesmo custo de abastecimento como se estivesse realmente usando na produção, né? Na parte do deslocamento. Então, esse custo de abastecimento, ele fica muito alto e o gestor não consegue saber por que tá tão alto assim. E não é única e exclusivamente por conta do deslocamento realmente necessário. Acredita-se que cerca de 25% desse custo ele está atrelado ao modo de condução dos motoristas. Então, se a gente identificar isso, através da telemetria e da identificação do motorista, a gente consegue estar controlando exatamente para onde está indo aquele combustível. E aí, através dessa efetividade na condução, você consegue estar reduzindo também os custos dessa operação. Isso, é como a Gabriela falou, né? Eu acho que identificar de onde está vindo esse custo elevado, tanto em relação aos abastecimentos quanto às manutenções, é muito importante, né? Às vezes, o modo de condução, algum vício que o motorista tenha que pode implicar num gasto excessivo de combustível ou causando problemas para os veículos, então, aumentando o custo também com manutenção, é muito importante. E eu acho que a questão também de ter, muitas vezes, fazer isso manualmente, por papel ou por planilha, pode fazer com que, às vezes, o gestor não consiga identificar essas informações voltadas para os custos, né, que ele tem com os veículos. Então, não ter essa informação de forma eficiente, perder os papéis, não conseguir lidar direito com as planilhas, pode fazer também com que ele não consiga ter uma noção de realmente como está sendo esse custo. Então, acho que seria esse ponto mesmo. Perfeito. Esse ponto que você trouxe é bem importante, né? Para você gerir uma frota, é importante que você esteja sempre munido das melhores ferramentas possíveis para estar te ajudando no dia a dia. A gente sabe que, normalmente, um time de gestão de frotas, né? Quando se tem um time, ele é muito enxuto. E quanto mais enxuto, mais tempo tem que se dedicar a fazer algumas ações. Ações essas que podem ser reduzidas por um sistema, né? Um sistema de telemetria, pode ser o Neyfleet ou qualquer um, mas é importante que tenha um que faça a facilitação, né, do seu dia a dia. E aí, quando a gente fala justamente sobre esses custos de manutenção, de combustível e pneus, é imprescindível que a gente tenha pelo menos um sistema para fazer essa gestão, né? A gente sabe que a planilha ali quebra um galho, ou você anotar no papel quebra um galho também, mas no dia a dia isso não é o que a gente falou no início, né? A questão de redução de custos e otimização operacional. Você está priorizando, acabando com a sua operação, né? Não está otimizando a sua operação e, ao mesmo tempo, você está reduzindo pouco custo, se é que você está realmente reduzindo. Então, a gente tem aí a questão de custo de combustível, né? Como pode ser justamente o modo de condução do motorista, pode ser também a falta de manutenção do veículo, às vezes por ele estar com algum problema mecânico, né? A gente sabe que afeta completamente na parte de rendimento, aceleração, o motor ali, ele fica ruim de lidar. E também temos também a parte de pneus, né? E pneus também é de suma importância, hoje é uma das coisas mais caras que temos aí na parte de manutenção. Então a gente sabe que hoje cada vez mais está crescendo esse custo e realmente até uma fala que eu sempre trago aqui, que foi Vitor Cavalcante que trouxe no primeiro episódio, é que hoje o preço de um pneu é o preço de um notebook, né? Então você não deixa seu notebook rodando na pista aí sem nenhum cuidado.
Essa analogia dele é muito boa, eu sempre É. gosto de trazer aqui. É verdade. Assim, tem que ter o máximo de cuidado possível, porque imagine o preço de um pneu multiplicado por vários pneus de vários Exato. veículos da frota, né? Então, Exato. realmente. Caminhão, né, que é absurdo. O caminhão é gigantesco e ainda são vários, não são 4 que nem o de um carro, né? Ainda tem a questão que geralmente o uso de pneus está sempre atrelado à questão de frenagem brusca. Sim. Se você tem um motorista que ele freia de vez em tudo quanto é curva que vai passar, pode ter certeza que o tempo de vida daquele pneu ali vai ser metade do tempo de vida de um motorista que realmente tem uma aceleração mais constante. Isso, perfeito. Entrando no problema 3 aqui, a gente tem o desvio de rota, né? O que é que hoje vocês ouvem bastante de problema de gestores de frotas quando eles falam sobre desvio de rota? Essa questão também é muito engraçada pra gente que fica nessa linha de frente, porque já chegaram histórias de alguns gestores falando que tem um certo funcionário, esse funcionário ele faz uma rota X todos os dias, e aí percebia que ele demorava mais de fazer essa rota do que outro motorista. E aí depois que ele conseguiu implementar um rastreamento com telemetria, ele conseguiu ver que todos os dias ele ia para o mesmo local, que não estava dentro da rota definida pela empresa, ficava um tempo parado e voltava num horário específico todos os dias. E depois de um certo tempo, o gestor ele conseguiu conversar com esse motorista e descobrir que ele buscava os filhos na escola, levava na casa da mãe dele e tomava café lá todos os dias. Então, durante o tempo de trabalho, ele usava o abastecimento da empresa, o tempo de trabalho que ele estava sendo remunerado, para fazer esse desvio de rota, para buscar os filhos na empresa. Então, é mais um custo que a empresa, na maioria das vezes, não tem controle, não tem acesso de que está acontecendo, e aí vê que aquele motorista tem uma efetividade mais baixa e não entende por quê. Então, monitorar também os desvios de rota é uma parte muito importante da telemetria, uma das mais importantes, porque é através dos KM rodados também que a gente consegue ver a quantidade de abastecimento consumido. E nesse caso, existem muitos desvios de rota desse de vou ali na farmácia comprar um remédio, vou no mercado fazer compras. E esses desvios pequenos, rotineiros, trazem um grande impacto no custo de abastecimento, manutenção, no próprio desgaste dos carros, dos veículos, e também está consumindo um tempo de trabalho que não está sendo realmente o trabalho destinado do motorista. Sim, e além dessas questões que você citou, né, de gasto com combustível, o tempo do trabalho do motorista, tem questão também que muitas vezes tem cliente esperando, né? Então, às vezes a empresa acaba sendo prejudicada, tem essa questão de ter um problema assim com algum cliente e tudo mais, porque o motorista foi levar o filho na escola. Então, é importante fazer esse acompanhamento da rota. É importante conseguir identificar qual foi o motorista que estava tendo esse problema, até por uma questão de educar também, né? Conseguir fazer com que esse motorista, por que ele está tendo esse problema, e fazer com que ele entenda que isso é prejudicial para a empresa de modo geral. Então, é muito importante conseguir identificar essa rota, conseguir identificar esse desvio de rota, né? Conseguir identificar qual motorista que está tendo essa atitude, por quê, para conseguir corrigir e ter uma gestão mais eficiente, né? Perfeito. E você traz um ponto bem importante, que é justamente quando o cliente está esperando, né? O motorista, quando ele está na pista, né, ele carrega um patrimônio muito importante da empresa, que é a marca. Né? Então, ali está estampada a logo da empresa, né? E toda ação que ele tiver vai ser sempre remetida à marca. Então, se ele demora de entregar ou se ele faz alguma coisa errada ali no caminho, né, a gente sempre vai estar associando a marca e não ao motorista em si. Por isso que é muito importante que os gestores de frotas estejam sempre atentos, né, justamente para entender esses desvios de rota. E os desvios de rota, vocês podem até tá percebendo aí que os três problemas que a gente trouxe até então, todos eles estão envolvidos com telemetria e monitoramento. Né? Então, para você identificar esses desvios de rota, é muito importante que, mais uma vez, você esteja munido de ferramentas boas para fazer com que te ajudem no dia a dia. Né? E dentro desse desvio de rota, em algumas ferramentas, assim como a Infleet, né? A Infleet tem isso muito bem, a gente tem a questão das cercas virtuais. Né? Então, a gente pode traçar ali delimitações de áreas dentro do sistema, no qual, se o motorista sair dessa área, a gente sabe que ele está desviando a rota e você, gestor de frotas, né, vai ser alertado
desse desvio. Claro que possa ser que muitas vezes vai acontecer de estar tendo um acidente, tá rolando alguma obra ali, né, naquela rota e ele precisa... No geral, né? Imprevistos sempre são compreensíveis, né? Um problema é quando isso se torna rotineiro e acaba não otimizando a operação e aumentando os custos, né? Então, se for o caso, por exemplo, aí que Maria deu do rapaz que estava pegando os filhos no colégio, se fosse isso uma vez ou outra, porque outra pessoa não pôde pegar, tudo bem. Mas aí ele está fazendo isso sempre, né? Então, aí, a partir do momento que você, gestor de frotas, consegue identificar isso, aí você pode agir de forma coerente aí perante as informações que são dadas por um sistema de gestão de frotas. Entrando no quarto problema aqui, né? A gente entra bastante sobre o que a gente estava falando aqui, agora só que de forma um pouco mais abrangente, que é a parte de eficiência na análise de dados, né? Hoje a gente tem aí diversas ferramentas de gestão de frotas, muitas delas não são centralizadas, né? Então a gente tem soluções de diversas verticais, né? Então, solução de abastecimento somente, solução de manutenção, solução ali para monitoramento e telemetria, né? E diversos outros tipos de verticais da gestão de frotas. E a análise de dados ela é muito prejudicada por conta disso também, né? Tem gente que não tem gente que tem muito, né? E tem gente que nem sabe como ler os dados. Às vezes tem todos os dados, mas não sabe ler. Eu queria saber um pouco mais também de vocês, o que é que você vê de demanda, vocês estão vendo de demanda hoje de gestores de frotas, né? Eles estão realmente sedentos por essa análise de dados ou ainda estão nos tempos antigos aí, que não conhecem muito a importância de analisar um dado? Então, eu acho que tem essas duas situações aí que você falou, né? Tem algumas pessoas que fazem mesmo a gestão mais no escuro, né? Digamos assim, que não... Geralmente são empresas que têm uma frota um pouco menor, mas que a gente sabe que ainda assim é muito importante fazer essa análise das informações relacionadas à frota. Mas a gente tem muitos casos de pessoas que fazem no escuro, às vezes não veem muito essa necessidade, porque também às vezes não sabem que se ele fizer uma análise mais eficiente, vai saber de onde está vindo o custo e tudo mais. E tem algumas pessoas que já vêm mesmo com essa necessidade, né? Que já falam, não, eu faço por planilha, mas... não consigo lidar com a quantidade de informações, eu perco muito tempo, é muito desorganizado, é difícil gerar relatório, né? Porque normalmente ali no fim ou no começo do mês ele tem que mostrar para a diretoria quais foram os gastos que tiveram, como foi o desempenho. Então muitas vezes eles já chegam mesmo com essa necessidade de ter um sistema para poder auxiliar na gestão das informações, né, e na geração de relatórios, para ele realmente direcionar o tempo dele dedicado a tomar as decisões baseado naquelas informações, ao invés de ter que ver as anotações, fazer conta na mão, planilha, enfim. Então, a gente tem essa situação aí que muitas vezes o lead já chega com essa necessidade de ter um sistema que, de fato, faça tudo isso. Às vezes é por planilha, às vezes ele também tem vários sistemas dispersos, então tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ter um sistema que já seja unificado, que ele consiga, por exemplo, ver que no mesmo sistema que o gasto com combustível aumentou e ele também consegue ver que o modo de condução do motorista foi ineficiente e pode ter resultado nesse problema. Então, é algo que eles trazem bastante, assim. Um cenário que a gente encontra bastante em empresas de pequeno e médio porte é aquela frota que tem um rastreamento na maioria das vezes simples, sem telemetria. Tem um controle de abastecimento através de cartão de abastecimento ou de nota, que alguns gestores que pegam a nota do posto parceiro e vão anexando, controlando manualmente. E a parte de manutenção geralmente é feita por planilha. Então, são 3 formas diferentes de controlar a frota. E aí, mesmo tendo essas 3 frotas, eles não têm nenhuma conclusão clara do porquê que existem aquele custo, do porquê que a frota está produzindo dessa quantidade, porque não existe também uma interpretação e uma combinação desses dados. Então, muito importante, além de ter o dado, é você saber o que fazer com esse dado e como organizar também esses dados. Também existem de empresas maiores que chegam entrando em contato com a gente, o caso de terem um sistema de telemetria
para uma parte da frota, outro sistema de telemetria para outra parte, e aí eles usam um módulo de controle de abastecimento e manutenção em um sistema, às vezes usam planilhas também, enfim, tipo, são inúmeros sistemas que exigem um grande trabalho manual, que exigem geralmente integrações que não existem também na empresa. Sim. E que acaba que, mesmo tendo esses dados, mesmo tendo o trabalho das pessoas que preenchem esses dados, eles não conseguem concluir nada e nem evoluir em nada na gestão de frotas. É só a nível mesmo de registro de conhecimento. Uhum. E isso não é eficiente, a gente já entende que isso não é o que a gente busca para um gestor de frotas realmente eficiente. E realmente cabe estar sempre olhando para a origem dos dados e a interpretação desses dados, não só o dado como um número que precisa ser registrado. Sim, até porque esses dados, eles têm um motivo para eles existirem, né? Você tá pegando esses dados não é simplesmente para você ter informações guardadas, é para você conseguir interpretar o que está acontecendo e a partir daí tomar decisões. Então, não adianta você ter várias informações relacionadas a quilometragem, por exemplo, ao custo que você está tendo, ao gasto, e não saber interpretar esses dados e conseguir aplicar alguma solução para algum problema que você pode estar tendo, ou ver até algo de positivo que teve, alguma melhora. Então, é muito importante você conseguir ter uma ferramenta que te auxilie mesmo a interpretar esses dados, a tomar as decisões, a gerar os relatórios, a mostrar, né, para a diretoria como está sendo o desempenho da sua frota. Enfim, é de suma importância e é a dor de muitos leads que chegam pra gente. Perfeito. O primeiro ponto, né, que eu quero trazer é justamente tudo isso que vocês falaram, né? Clareza de dados. É muito importante que a gente tenha dados claros para a gente analisar e tomar ações que vão impactar ali, de fato, ali na operação, na otimização da operação, na redução de custos. O primeiro passo, né, para fazer uma análise de dados é a coleta de dados. Então, se você já não coleta, você está tudo errado, né? Você já está totalmente errado aí, totalmente por fora. Hoje o mundo todo é dados. Qualquer área de atuação que você trabalha hoje precisa de dados para a gente ou gerir, ou otimizar, ou reduzir custos, do que seja. É muito importante dados, né? E hoje é comum ainda a gente ver empresas, né, que tem aí 200 veículos, 200 máquinas, 100, e que nem usam monitoramento, né? Então a gente vê aí o tamanho do custo que você está deixando aí jogado, né? Vamos jogar bem por baixo de que um caminhão hoje custa 150 mil, né? Então, você aí tem uma frota de 10 veículos, 10 caminhões desses aí, você tem R$1.500.000, né, jogados aí na pista, né, sem nenhum cuidado. Então, olha o quanto de dinheiro que você não está nem coletando nenhum dado. Né? E aí a gente passa aí também para a parte de interpretação, né, que é justamente a integração desses dados. A gente tem muitas informações, né, muitos dados, na verdade, que estão em diversos sistemas diferentes que a gente não consegue cruzar essas informações. Né? Então, às vezes, você tem um cartão de abastecimento que ele vai te dar os custos de combustível, né, que você gastou, mas você tem outra ferramenta que vai te dar ali a informação de distância percorrida. Só se você cruzar as duas informações, você vai ter o indicador de autonomia, né? Que é bem importante. O indicador de autonomia é bem importante para a gente saber. A gente faz uma comparação com outro veículo. Ó, esse veículo faz a mesma rota, está gastando aqui mais e percorrendo a mesma distância. Então a gente vê, tem um problema aí. Qual é esse problema? A gente precisa entender. Mas se você não tem esses dados, você não consegue nem identificar o problema. Por isso que eu falo. Se você não coleta nem os dados, você já começa totalmente errado. Né? Tem mais alguma coisa que vocês querem implementar nessa parte de eficiência de análise de dados? Alguma informação? Da minha parte, tá tudo ok. Acho que também tá tudo... Acho que conseguiu abarcar bem, né? Foi. Beleza. E aí, então, vamos pro problema número 5. Já indo pro último problema, né? Que é a parte de identificação do motorista, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande em relação à rotatividade dos motoristas, né, quanto aos veículos. Então, acredito que você que esteja ouvindo a gente, talvez esteja nessa mesma realidade, né? Então, você tem vários motoristas com você, né, na sua frota, e os motoristas, eles não são fixos nos veículos. Então, no dado momento que acontece algum tipo de acidente, né, na rota, você nem sabe quem é que estava ali.
presente naquele acidente, ou às vezes uma multa que estava acontecendo. Então, é muito importante a parte de identificação do motorista. E aí eu vou passar de novo aqui a bola para as meninas, né? Quero saber, né, como é que hoje vocês enxergam essa parte de identificação do motorista, como é que os gestores de frotas falam com vocês em relação a isso, né? E o que é que vocês trazem de solução e como vocês passam a importância de ter uma identificação do motorista na frota. É algo que trazem bastante, assim, essa questão. É algo que sempre perguntam, assim, né? Quando a gente vai falar sobre o sistema da Inflit, sempre perguntam, tem identificador de motorista e tudo mais, porque, assim, é muito importante, como a gente já falou aqui várias vezes, saber de onde está vindo o problema que causou algo prejudicial, né, nos veículos, na frota, enfim, e saber de onde veio e por que isso aconteceu e quem foi o motorista que teve determinada atitude ou que tem algum vício, algum hábito que multas, é prejudicial, né? E isso, multa, é bastante importante. Então, quando o gestor não consegue identificar quem fez aquilo, não tem como, por exemplo, falar com o motorista que está tendo um hábito negativo, por que ele está fazendo aquilo e tentar educar, treinar de forma eficiente e até mesmo pegar aquele motorista que está fazendo o trabalho certinho e tudo mais e não sei, alguma bonificação, algo para incentivar os outros também, né? Fazer um ranking de motorista, por exemplo, e ver qual que está tendo bom desempenho e aquele que está tendo desempenho ruim, que está prejudicando a frota, por que ele está fazendo aquilo, educar e treinar da forma certa. Então, é algo que os gestores perguntam bastante, eles normalmente sabem a necessidade de saber quem foi o motorista que teve determinada atitude negativa, que causou algo prejudicial na frota. E realmente, assim, eu acho que é uma das coisas mais relevantes que tem, assim, porque tudo isso que a gente citou, né, de eventos negativos que acontecem, que impactam em manutenção, em abastecimento, custo alto, acidentes, multas, foi causado por alguém, que foi o motorista responsável. Então, identificar, educar da forma correta e fazer com que o motorista tenha um hábito positivo ali na frota é bastante importante. Com relação a essa parte de identificação do motorista, uma dor que realmente chega bastante é daquele pessoal que tem uma frota que não para, que é 24 horas por dia rodando. No caso, por exemplo, de ambulância do setor de saúde, geralmente existe um piloto e um copiloto, né, um comotorista, para viagens muito longas com pacientes. E aí ele não consegue saber qual dos dois que estava dirigindo naquele momento. Assim como outros setores. Mas no caso de saúde, que geralmente o pessoal precisa furar muito sinal, precisa fazer algumas imprudências no trânsito por conta do tempo, realmente, por causa do paciente. Pra salvar uma vida, né? Por essa questão, é muito importante que o gestor saiba quem estava dirigindo, onde foi que aconteceu aquela infração, até por conta de contestação de multas. Porque é muito importante você saber todas as informações, ter aquilo mapeado da forma mais efetiva possível, para que você consiga contestar. Porque imagine uma empresa de ambulância que tem, sei lá, 50 ambulâncias, 200 motoristas, e ele tem que controlar inúmeras multas por mês. Imagine se essa empresa for ter que pagar todas essas multas todos os meses. Exato. O prejuízo financeiro que vai trazer. Então, essa questão de dados, né, voltando novamente, juntamente com a parte de identificação do motorista, é muito, muito importante por N quesitos, e um desses por conta da gestão de multas. Perfeito. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que se você não identificar, não disser quem é que estava dirigindo o veículo em daquela multa ali, acho que você não tem como contestar a multa. Porque precisa ter a CNH vinculada àquilo, né? Exato. Então, isso é muito importante. Geralmente, o pessoal não tem esse controle efetivo, ou quando tem por planilha, bagunçado. Sim. E aí, até para documentar é difícil. Se você tem um sistema que ele identifica o motorista, que ele tem lá todos os eventos do momento que aconteceu aquela multa, você não precisa estar destrinchando uma planilha. Além de que tem toda a questão de confiabilidade de dados. O cara do Detran, ele pode aceitar aquela tua planilha como algo que realmente confirma o problema, mas ele pode não aceitar, porque você pode manipular aquilo facilmente. Exato. Então, a questão de confiabilidade de dados também é algo muito importante, principalmente, né, com relação a motoristas, multas, modo de condução, porque o motorista, ele nunca vai te indicar as coisas negativas que ele está fazendo.
Então, se você não tiver uma forma de identificar isso, você nunca vai conseguir melhorar a sua frota, melhorar os seus motoristas e o desempenho como um todo. Então, toda essa questão de dados, de confiabilidade também é muito importante. A gente acabou não tocando muito nesse ponto, mas sempre pense que a gente não gosta de apontar o que a gente faz de errado para outras pessoas. Sim. É uma fragilidade natural de todo mundo. Então, não confie nisso na hora de gerir sua frota. Confie realmente em um hardware, em um software que possa estar fazendo isso de forma imparcial. Pra que você Trazendo só consiga fatos, controlar. né? Isso. Inclusive, outro dia eu tava falando com o Lid, né, que chegou que ele citou esse como um dos problemas, e ele me mandou tava conversando com ele pelo WhatsApp, uma foto de um papel que ele fazia o controle de entrada e saída de motorista. Então, o veículo tal, né, a placa lá anotada e o nome do motorista, o horário. E aí, imagina, acontece algum imprevisto, algum acidente, alguma multa e tal. Aquele papelzinho ali que ele me mandou não tem, assim, uma eficiência de fato, né? Pra fazer essa identificação e tudo mais. Então, é bem importante, assim, realmente a gente ter, a partir de um sistema, a partir de algo que seja mais controlado, né? Digamos assim. Automatizado, isso. Fazer essa gestão. Perfeito. E até para o exemplo que Maria trouxe sobre a parte de saúde, né, que tem o piloto e o copiloto, a gente não sabe normalmente quem é que está dirigindo. A gente tem soluções também como o vídeo monitoramento, né? Então, até nisso pode ajudar também a saber quem é que estava identificando, quem é que estava dirigindo o veículo em dado momento da multa, por exemplo, né? Então... Também ver o que aconteceu, né? Exato. É importante. Exato. Então, tem tanto vídeo monitoramento dentro, né, quanto fora também. Então, ferramentas... É o caminho, né? E eu queria fazer um adendo também. A gente falou muito sobre essa parte de identificar quais são os modos... Identificar o motorista, primeiramente, né? E Carol trouxe um ponto muito importante sobre a parte de treinamento e bonificação. Hoje a gente tem a solução, por exemplo, né, em Fleet, tem a solução de ranking do motorista, né? A gente não chegou a falar de forma escancarada aqui nesse episódio de hoje, mas a gente tem esse ranking do motorista que ele vai justamente identificar e ranquear os motoristas a partir dos seus eventos de condução, né? Então, se ele acelerou demais ou se ele não acelerou, né? Bruscamente, né? Claro. Então, todos esses eventos, eles são, a partir de algoritmo, né? Eles são computados e calculados para entender quem é que está no topo e quem é que está no fundo, né? Então, aí eu retomo o que Carol falou também. Quando a gente fala de ranking do motorista ou entender o modo de condução do motorista, às vezes a gente leva muito pro lado negativo, né? A interpretação ela automaticamente é levada pro lado negativo, de controle, de entendimento aí de quem é que tá me trazendo o maior custo, então eu vou tirar. Não é esse o foco que a gente traz aqui. A gente sempre fala pro gestor de frotas, se você tem aqui um ranking de motorista, você consegue identificar todo mundo que está aqui dirigindo e a forma como ele está dirigindo, você vai ter uma parcela que vai estar ruim, né? Vai estar ali na parte de baixo do ranking. Então, essa é uma parcela que você deve capacitar e treinar, né? Então, a gente tem vários tipos de... Hoje, a busca... A gente tem até uma pesquisa da Trimble, né? Que a tendência de investimento para 2022 era justamente treinamentos. Né? Então, hoje já se tem a importância desse pilar, né? de informação. E a galera que está na parte de cima, você tem que bonificar, né? Você tem que realmente reconhecer para fazer com que a pessoa que esteja aqui embaixo, ela queira subir, não é? Então, por exemplo, você vê que o seu motorista, ele conseguiu ali, que está ali no topo, reduzir 10%, 15%, por que não dar uma parcela para ele dessa diminuição como forma de reconhecimento, né? Ou às vezes até outro tipo de, não sei, pode ser qualquer coisa, aí você fica livre para ter a criatividade de pensar tudo que encaixa aí nos seus custos, né, e na sua realidade. Mas é muito importante que você veja também quem está bem para você recompensar e fazer com que quem está lá embaixo queira estar lá em cima. Né? Então a gente vê aí também que a telemetria de forma alguma é inimiga dos motoristas, né? Algo positivo, porque se ele estiver fazendo tudo certo, estiver tendo atitudes que vão de fato beneficiar a frota, né, como um todo, então não vai causar acidentes, que é prejudicial tanto para a empresa quanto principalmente para os motoristas, para pessoas que estão ao redor, vai diminuir os custos, vai fazer com que ele possa ser bonificado também com base na sua performance. Então a telemetria acaba sendo
extremamente benéfica para a frota, para a empresa e para os motoristas também. Exato. Os motoristas, inclusive, trazem bastante ponto de conservação do veículo, né? A manutenção do veículo. Então, se você tá ali, ó, fazendo sua rota, não tem um evento de telemetria ali que foi abordado ali no sistema alertado. E você vê que o gestor de frotas, ele olha e, pô, o cara não fez nenhum evento de telemetria, tá dirigindo bem, mas aqui eu tô vendo que a autonomia dele tá baixa. Então pode ser uma questão de manutenção. Isso. Então, por isso que é importante, né? A gente não tá sendo inimigo dos motoristas, a gente tá querendo facilitar a vida de todos, né? Exato. E Essa parte também, com relação aos motoristas, é muito importante a gente pensar como gestor de frotas, como empresa, que é muito mais fácil você treinar um funcionário que você já tem do que procurar no mercado de trabalho alguém que tenha os mesmos valores que você está buscando para colocar na sua equipe. Então, o ranking de motorista também ajuda você a fazer isso. Porque se você identifica os hábitos, você consegue ver o que precisa melhorar para treinar o pessoal que já é seu. Você não precisa gastar energia buscando novas pessoas. É muito mais fácil, mais prático manter sua equipe e ir melhorando a equipe que já é sua do que estar buscando outras pessoas. Então, essa parte de motoristas realmente é buscando sempre a melhoria contínua e não o descarte dos motoristas. Que a gente nunca seria a favor desse tipo de conduta. É realmente pela efetividade e pela melhora contínua dessa operação. Perfeito. Isso me traz até uma coisa que eu gosto de falar aqui bastante, que é a palavra gestão de frotas, né? Antes vem gestão. Então, você ser gestor de frotas não quer dizer que você tem que saber como gerir manutenção, abastecimento, ou saber qual é a melhor rota. É você também ter a parte de gestão. E ser gestor é ser líder, né? Então, tu já traz justamente esses pontos de melhoria do time, engajamento do time, né? Que é justamente os motoristas que estão ali no dia a dia. E esse ponto que você traz, Maria, é realmente de suma importância para eles terem essa visão e começarem a agir de outra forma. Então, pessoal, o tempo aqui já tá corrido, né? Passou bem rápido esse episódio aqui pra gente. Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer muito a presença aqui de Carol e de Maria. Foi um episódio muito bacana, espero que vocês gostem, né? Então, queria já, né, pedir aqui para vocês deixarem aqui nos comentários temas dos próximos episódios, né? O que você achou desse episódio em específico, para você curtir, compartilhar com algum colega seu do setor, se inscrever no canal, ativar o sininho. E para finalizar, eu queria agradecer aí a presença novamente aí de Maria e de Gabriela. Queria que vocês falassem também. Carol e Gabriela. A gente agradece, né, pelo convite e espero que tenha sido um episódio legal e que a gente tenha trazido informações importantes. E é isso. E qualquer coisa, gente, mandem mensagem que a gente vai estar lá sempre disponível para responder e para ajudar a tornar a gestão de frotas de vocês mais efetiva. Com certeza. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.